Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Hoje nós vamos continuar o nosso assunto em análise de estruturas 1. Hoje nós vamos começar com um assunto chamado Vigas Gerber, tá? Esse assunto é um assunto que você vai ver em todas as faculdades de engenharia civil aí pelo Brasil. Nós vamos tratar desse assunto e esse início de aula eu vou te dizer o porquê que ela é legal, porquê que a Viga Gerber é interessante, tá? Então, basicamente, a Viga Gerber, né, o conceito de Viga Gerber é uma viga composta de várias vigas, tá? E para que ela surgiu? Ela surgiu porque ela trazia uma solução da ordem estrutural. O que eu quero dizer? E resumindo, o cálculo era muito difícil na época de estruturas hiperestáticas, e aí a Viga Gerber ela traz uma facilidade nesse cálculo dessas vigas, e aí a gente vai entender já já. E também por uma questão construtiva, que eu vou dar um exemplinho aqui que está desenhado. Então, gente, Viga Gerber ela serve porque ela trouxe uma facilidade estrutural e uma facilidade construtiva. Então eu vou te dizer, o que é Viga Gerber, pessoal? Viga Gerber é o seguinte, imaginemos que eu tenho aqui, ó, um rio, um vale, com um rio profundo aqui, ó, um rio bem profundo, solo mole aqui no meio, né? Imagine essa situação. Então imagine só, eu tenho uma ponte aqui, ou uma ponte, né? Essa ponte aqui. E aí essa ponte tem os primeiros pilares aqui, apoiados em solo, então você consegue trazer o seu maquinário aqui e furar o solo, né? Aqui não tem água, não tem nada. Bom, trouxe mais abaixo, furou o solo, concretou outro pilar, fez as estacas dele. Legal. A mesma coisa você consegue fazer do outro lado, né? Você consegue chegar com o maquinário aqui, fazer esse pilar. Você consegue chegar com o maquinário aqui e fazer esse outro pilar, né? Faz o pilar, desce a fundação dele, pode ter um bloco, as estacas, tudo bonitinho aí. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que essa máquina vai chegar aqui no meio para escavar e fazer um pilar aqui no meio, né? Como é que essa máquina vai fazer? Ela não faz, não tem como, né? Há uma limitação construtiva, que é o que a gente chama. Essa limitação construtiva, olha como a Viga Gerber vem para resolver. Então imagine só, aqui no meio está um buracão, porque você não tem como construir. Então a Viga Gerber ela é o seguinte, constrói-se a parte que dá, e sobre dois pilares, então com bastante estabilidade, constrói essa parte e olha o que ela faz, ela deixa um dente e deixa um dente, de tal maneira que você consiga vir com um maquinário aqui por cima, vem com o maquinário aqui por cima, um pré-moldado, ou issa essa peça e coloca ela, encaixa aqui, ou hoje em dia tem um sistema de pontes rolantes, eu não sei direito como funciona, mas a ideia é, o que antes, se você fizesse de concreto armado, tudo isso sozinho, esse vão central seria muito grande e necessitaria de um pilar aqui no meio, e depois uma fundação. Como é que você faria essa fundação em um lugar onde tem um rio profundo, um solo muito mole, tá? Uma vegetação que você não pode destruir, alguma coisa do tipo? Como faz? Vigas Gerber. A Viga Gerber ela tem esse sentido, então você vai construir uma parte do tabuleiro apoiada sobre pilares para ter bastante estabilidade, a mesma coisa do outro lado, e aí através de um guindaste ou através de uma ponte rolante você consegue, ó, colocar essa parte no meio. Tá vendo que ela não tem pilar embaixo? Então ela é como se fosse uma peça de Lego, pessoal. Você pega essa peça aí e se encaixa ela no meio. Por isso que tem esses dentes aqui. E a esse dente, sabe como é que chama? Dente Gerber, ou articulações, ou rótulas. Todos esses nomes a gente vai ter no conceito de Viga Gerber, tá? Bom, pessoal, então, resumindo, qual é o conceito de Viga Gerber? É uma composição de vigas com estabilidade próxima. Esse primeiro trecho não é uma viga que ela funciona por si só. Agora, essa outra viga aqui do meio, ela funciona por si só? Não. Ela precisa da viga esquerda e da viga direita para se apoiar em cima delas. Então, basicamente, a Viga Gerber é essa peça de Lego que não tem pilar nenhum. Legal? Muito massa, né, gente? Muito massa. Então, vamos lá. A ligação entre as partes se dá através de articulações, rótulas, tá? E o que eu havia falado é uma associação de vigas com estabilidade própria com outras sem estabilidade próprias
apoiada sobre as primeiras, beleza? E aí o conjunto todo fica estável e bacana, beleza? Bom, vamos continuar aqui então. Pessoal, a Viga Gerber, ela tem algo bastante legal mesmo. E em questão estrutural, por que ela é muito legal? Porque ela transforma uma estrutura hiperestática em uma estrutura isostática. E o cálculo de estrutura isostática, pessoal, é muito mais fácil. É muito mais direto, é muito mais rápido. A gente já sabe, tem até formulinhas para isso, tá? Bom, então, saiba que eu havia falado na primeira página que a Viga Gerber vinha para trazer, para suprir duas limitações, que uma era construtiva, que é o caso desses rios profundos, você não tem como chegar lá, então você coloca a Viga Gerber, encaixa ela lá. E a segunda é uma limitação, ela supera uma limitação estrutural, uma vez que ela transforma a viga hiperestática em estrutura isostática, e aí é maravilhoso, a gente sabe calcular através das equações de Newton, beleza? Bom, esse parágrafo de cima, ele traz um alerta aí pra gente. Esse alerta diz que a Viga Gerber, ela tem muita importância, sempre teve, né, desde que foi criada, mas ela pode sofrer um aumento aí dessa importância. Por quê? Porque há um desenvolvimento de técnicas de fabricação muito grande. E a Viga Gerber nada mais é do que um pré-fabricado que você encaixa lá depois. Então, falar de pré-fabricado e entender Viga Gerber é super importante e é algo do futuro, né? Vale lembrar que as construções mais rápidas do mundo são todas pré-fabricadas, aquelas construções modulares, né? Construções em tempo recorde que a gente vê. Então, pessoal, se você quisesse mostrar um esquema estrutural, como é que seria aqui embaixo? Então, ó, pilar e a viga com estabilidade próxima. Do lado de cá, pilar e a viga com estabilidade própria. E aqui no meio é a Gerber. Não esqueça de colocar aqui, ó, as rótulas ou os dentes Gerber, articulações Gerber. Eu vou mostrar o exemplo, a página anterior, rapidinho para vocês entenderem de novo. Olha só, lado esquerdo, pilar e a viga com estabilidade própria. Lado direito, pilar e a viga com estabilidade própria. E no meio, uma viga que encaixa sobre elas. Como é que seria a disposição estrutural para engenharia? Dessa maneira aqui, ó. Pilar, apoio fixo imóvel e viga com estabilidade própria. Pilar, viga com estabilidade própria. E aqui, ó, encaixa essa rótula. Beleza? Legal, pessoal. Deu para entender mais ou menos. Então, vamos responder algumas perguntas que são interessantes, tá? Que aonde colocar as articulações, tá? E quantas articulações a gente tem que colocar para transformar uma viga hiperestática numa viga Gerber, tá? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho essa hiperestática aqui em cima. Apoio engastado, 3 reações. Apoio fixo, mais uma, apoio móvel mais uma, apoio móvel mais uma. Então 3, 4, 5 reações esse cara tem aqui. E aí, a solução para isso é colocar 2 dentes Gerber, tá? E aí, você poderia tentar colocar, aqui só tem 2 possibilidades, né? Ou os 2 juntos no primeiro vão, ou os 2 juntos no segundo vão, ou um em cada vão. Então são 3 possibilidades, tá? E a única maneira que você consegue colocar de tal maneira que o conjunto tenha a estabilidade toda é essa que eu dispus aqui. Então, primeiro, esse daqui não é um pilar engastado, então ele resiste momento, resiste força horizontal e vertical. Esse conjunto aqui de viga biapoiada, ele também resiste momento, resiste momento e forças verticais, né, neste caso. Então, a viga Gerber é colocada aqui, ó. Os dentes Gerber são colocados aqui e ela é disposta aqui em cima. Então, a situação estrutural que tem aqui em cima, ela é para você enxergar dessa maneira que está embaixo aqui, ó. Viga com estabilidade própria e viga sem estabilidade, que é a que encaixa no meio. Ela sozinha, ela cairia, né? Não tem pilar nenhum. Então ela se apoia sobre as outras que possuem estabilidade. Legal, pessoal? Deu para sacar essa ideia? Então vamos lá. Como é que eu coloco as articulações? Então são 3 dicas que você precisa escrever no seu caderninho. A primeira,
evitar vãos sucessivos, tá? Então se tiver uma viga com vários vãos, tá? Uma viga com 3, 4 vãos, você não vai poder colocar nos 2 primeiros vãos todas as articulações. Você tem que evitar vãos sucessivos. Segunda coisa, não pode existir mais de 2 articulações entre apoios. Não vai ter como fazer isso aí. Se vocês tentarem colocar, vocês vão ver que não dá um desenho legal, tá? E a terceira coisa, não deverá existir mais de 2 apoios entre 2 articulações. Beleza? Então essa é uma consideração interessante também para a gente traçar. Vale lembrar que sempre a gente coloca a estrutura como essa forma aqui em cima, mas o desenho aqui embaixo, que é trabalhoso fazer, né, tem mais delicado, ele é importante para a gente entender quem está apoiando em quem. Então vocês conseguem perceber que a viga do meio, ela apoia sobre a viga da esquerda e apoia sobre a viga da direita? Então isso é bastante importante na hora da gente ver quem vai reagir em quem, beleza? Vamos continuar aí. Então aqui, pessoal, é uma formulinha, um jeito tosco aí, né, bem rápido, da gente entender quantas articulações eu tenho que colocar. Quantas articulações eu tenho que colocar? Então é o seguinte, quando a viga tiver apenas uma reação horizontal, se a viga toda, a viga inteira tiver apenas uma reação horizontal, você vai usar a seguinte fórmula, que G, o número de articulações, é igual ao número de reações totais da sua viga toda, menos 3. Beleza? Que são as 3 equações de equilíbrio aí. Beleza? Deu para sacar isso? Então, olha só. Vou usar um exemplo que a gente tem aqui anterior. Vamos usar o exemplo anterior. Olha só. 3 reações, 4, 5. Ela se encaixa no caso A quando tiver apenas uma reação horizontal? Sim, se encaixa. Só tem reação horizontal aqui, ó. No engaste, né? Só tem reação horizontal no engaste. Então, G é 5 menos 3, né? O número de reações vai ser G igual a 5, que é o número de reações, menos 3, que são as equações de equilíbrio, vai me dar 5 menos 3, 2. Por isso que eu só coloquei 2 Gerber aqui. Alright? Deu para entender? Você poderia tentar colocar esses Gerbers em outros lugares, você vai ver que não ia dar certo na hora de tentar entender quem apoia em quem. Bom, agora e se a viga tiver mais de um apoio fixo ou mais de um apoio engastado? Quero dizer, se ela tiver mais de uma reação horizontal. Se ela tiver mais de uma reação horizontal, olha como é que você vai fazer. O número de articulações G vai ser igual ao número total de reações sem as reações horizontais. Então você só vai somar as reações verticais e de momento e depois subtrair do número 2. Beleza? Deu para sacar? Daqui, ó, vou te dar um exemplo do apoio A aqui, ó. Do apoio A, não, perdão. Um exemplo A do caso A aqui. Então eu tenho uma viga, apoio fixo, apoio móvel, apoio fixo, apoio móvel. Então quantas reações eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantas reações horizontais eu tenho? Uma só, não é? Então eu estou no caso A. Então, o meu número Gerber vai ser 4, o número total de reações, menos 3. Então, eu preciso acrescentar uma articulação Gerber, uma só. Beleza? Agora, e o caso de baixo? Dá uma olhada no caso de baixo aí. O caso de baixo é o seguinte. O caso de baixo, eu tenho um apoio engastado, móvel, móvel e engastado. Não é isso que está acontecendo? Então, eu tenho 3... 6, 7, 8 reações? Sim, mas eu tenho mais de uma horizontal. Eu tenho uma horizontal neste engaste e tenho outra horizontal neste outro engaste. Então, obedecendo ao que manda o item B, o número de articulações G vai ser igual a reações verticais e de momento. Então, é 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 2. Eu tenho que colocar 4 articulações Gerber para que minha viga fique estável. E aí, a única maneira que tenho para dispor elas é dessa maneira aqui, ó, colocando 2 no primeiro vão e 2 no segundo vão. Para você saber como colocar essas articulações, você tem que seguir aquelas regrinhas que eu passei na página anterior, no slide anterior. Beleza? E tentar.
coloca desse jeito e desenha, mostrando quem apoia em quem para ver se a gente consegue entender. Bom, pessoal, aqui eu tenho já um exercício resolvido e eu vou acompanhar ele com vocês para ver se a gente consegue entender. E aí você pode usar o artifício de ir pausando, de ir desenhando também, para você conseguir entender essa matéria aí. Ela não é muito difícil não, essa matéria, viu, gente? Então vamos lá. Olha só o enunciado aí. Transformar a viga hiperestática em uma viga Gerber, dispondo as articulações a 0,25 de L do apoio próximo. Em seguida, traçar os diagramas de MF e FC. Bom, pessoal, beleza. Ele pediu para eu traçar. Então a minha viga, que aqui já está resolvido, mas a minha viga ela tem 5, 10 mais 5, então vai dar 20 metros, tá? 20 metros, ele pede para eu dispor a articulação 0,25 vezes 20, tá? A 5 metros do apoio mais próximo. Então, olha só, eu tenho esse apoio, eu dispus essa articulação a 5 metros de lá. Eu tenho esse apoio, eu dispus a sua articulação a 5 metros de cá, tá? Beleza, pessoal? Vale lembrar que essa viga, ela poderia estar em qualquer lugar. Esse ponto Gerber, ele poderia estar em qualquer lugar. Você que vai definir o que é melhor para você, né? Quanto maior esse primeiro apoio, maior essa viga engastada aqui da ponta, né? E aí eu tenho um engaste, armadura negativa, momento fletor exagerado. Porém, quanto maior o vão central, aí eu tenho uma viga muito longa no meio. E aí eu tenho um momento positivo muito alto, um QL quadrado sobre 8 muito alto. Sacou, gente? Deu para captar? Então vamos continuando. Como resolver este exercício? Então olha só, ele tem uma carga de 4 kN por metro nessa primeira parte, tá? Na viga com estabilidade própria. Depois ela tem uma distribuída no meio com duas pontuais de 3 a 1 metro da articulação e no outro lado ela continua com 4 kN por metro. Pessoal, primeira coisa que você precisa saber e que vale a pena você anotar ou copiar esse exercício, tentar fazer junto, vai pausando o vídeo, vai indo, vai acelerando, fica a seu critério. Mas a primeira coisa que você precisa saber é, a primeira viga que deve ser feita é a viga sem estabilidade própria. Você não deve começar o seu exercício pela viga com estabilidade própria. A primeira coisa que deve ser feita é a viga sem estabilidade própria. E aí, como é que você faz? Escreve aí viga G1, G2 e desenha ela toda. Então tem o desenho dela, as cargas todas nelas aqui. Repare que eu escrevi duas coisas a mais aqui, duas forças interessantes. Pessoal, a viga G1, G2, eu vou até pintar ela aqui estragando o meu desenho bonito. A viga G1, G2, que é essa viga aqui no meio que você está enxergando. Essa viga G1, G2, vocês concordam comigo que ela está apoiada sobre as vigas laterais? Se você concorda, você conseguiu enxergar igual a mim. A viga do meio, ela está apoiada nas outras duas. Então a viga do meio empurra essa viga primeira para baixo e essa viga primeira empurra ela para cima. É o que a gente tem de reação G1. Essa viga do meio empurra essa viga lateral direita para baixo e essa viga não deixa e empurra de volta para cima, que é o que a gente tem como RG2. Reações de apoio, não é? Lembra a reação de apoio? É a reação de apoio... Nossa, perdão por repetir isso. Reação de apoio móvel. Reação de apoio móvel isso aqui, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Calculando as reações, aqui eu tenho um jeito mais fácil de fazer, né? Eu tenho 2 vezes 10, que é o tamanho do meio, dá 20 para baixo. Mais 3 dá 26 para baixo. Então as reações dão 13 cada uma. Legal? Já determinei as reações. E aí, pessoal, aqui é só equaçãozinha. Não vou perder muito tempo com elas aqui, mas você sabe fazer. Então, olha só. Primeiro, trecho G1C. Esse primeiro trecho. Nós vamos traçar um corte hipotético e olhar para a esquerda. Olhando para a esquerda, eu tenho RG1 vezes X
RG1, 13 vezes x, menos a carga distribuída, 2x² sobre 2. E aí calcula os momentos aí. Vale lembrar que o momento da articulação é sempre zero, tá? Momentos de articulação são sempre zero. Vamos continuar aí. Trecho CD, que é o trecho do meio. Trecho CD é o trecho do meio. Então, ó, corta e olha lá para a esquerda. Vamos lá ver o que a gente tem? A gente vai ter RG1 vezes x. Tá aqui, ó, já temos. A carga distribuída, menos 2x² sobre 2. Beleza? E por último, essa carga menos 3. Só que ela tá 1 para frente. Então, o braço todo dela não é x. É x menos 1. Então, menos 3 vezes x menos 1. Calculei o momento em C. Calculei o momento em D. O momento em RG2 a gente já sabe que é zero. Até porque essa é uma viga simétrica. É legal? Bom, pessoal, da mesma maneira eu vou fazer a força cortante. Então, olha lá, o primeiro trecho. Cortei e olhei para a esquerda. Eu tenho esse horário RG1 e menos 2x. Então, ó, RG1, 13 menos 2x. Calcula a força cortante em G1 e a força cortante em C. Bom, no trecho do meio, aí eu tenho mais RG1, que gira horário, menos 2x, que gira anti-horário, e menos 3, né? Que é esse menos 3 aqui, também gira anti-horário. E aí, se você calcular o VC e o VD, vai dar 8 até menos 8, beleza? E aí, você tem a mesma coisa no último trecho, é só a gente espelhar. Bom, pessoal, terminamos a viga com estabilidade. Terminamos a viga G1, G2. Descobrimos as reações, que vale 13, né? Tá aqui escrito. E a gente descobriu o momento fletor e a força cortante em qualquer ponto dessa viga do meio. Então, primeira tarefa concluída. Vamos adicionar mais coisas, que é você fazer agora a viga com estabilidade própria. Perdão, ó que besteira. Nós já fizemos a viga sem estabilidade própria, agora vamos fazer a viga com. Pessoal, eu vou só algo que ficou faltando, né? Essa viga aqui que a gente tinha aqui, ó, vou colocar ela de novo aqui. Essa viga é uma viga simétrica, né? Então o momento máximo dela vai se dar no meio. Então eu coloquei aqui, ó, x igual a 5, calculei o momento, deu 28, tá? Se eu pegar aquela viga e traçar os diagramas de momento fletor, eu vou ter exatamente isso, de 0 até 0, esses valores de 12 e 12 em D, e o momento máximo 28 no meio. Já a força cortante, ela vem de 13 para 11, desce para 8, passa por 0 aqui no meio, depois desce para menos 8, depois menos 11, menos 13 e volta para o 0. Beleza, pessoal? Deu para captar essa mensagem aí? Agora vamos para a viga com estabilidade própria. Pessoal, vamos lá, ó. A viga com estabilidade própria, então ela é o engaste aqui do lado esquerdo, a carga distribuída dela que tinha no enunciado. Agora, olha que massa, pessoal, olha que maneiro. Vou até recapitular aqui esse desenho primeiro. Pessoal, lembra que essa viga do meio, ela descarrega em cima da viga esquerda e descarrega em cima da viga direita? Olha o que eu fiz na viga esquerda. Olha o que eu fiz na viga esquerda. Eu coloquei aqui, ó, uma força a mais. E essa força tem exatamente o valor da reação, 13 kN. Exatamente o valor da reação, tá? É o quanto ela empurra essa viga para baixo. E aí, pessoal, aqui é mais fácil ainda. Por quê? Agora eu traço um corte e olho para a extremidade livre. Essa não é a viga em balanço, não precisa calcular reação, não precisa de nada, não é isso? Então, olha o momento, menos 13x, que é essa carga da ponta, menos 4x² sobre 2. Momento em G a gente já sabia que é 0, o momento lá em A, menos 115. E a força cortante? Força cortante, então, ó, o 13 é o horário, então mais 13, mais 4x. A força cortante em G vale 13 e em MA 33 de força cortante. Aí você poderia me perguntar, professor, falta a viga do outro lado lá. Pessoal, a viga do outro lado lá, ela é idêntica a essa viga do lado de cá, né? Um exercício simétrico. Então, os momentos vão ser iguais, mas as forças cortantes lá vão dar menos 13 e menos 33. Beleza? Deu para captar? Ó, faltou um ponto aqui. Menos 13 e menos 33.
Então, pessoal, dá uma olhada aqui. Vou traçar o diagrama deles aqui, o diagrama completo. Neste ponto Gerber, 0, momento, nesse ponto Gerber, 0. Olha o diagrama de momento fletor que a gente já tinha desenhado. Então, aqui, ó, 12, 12 e 28 no meio. E fica até 115 nas pontas, sobe 115 nas pontas, né? Essa eu acho que não foi uma boa solução. Achei que o momento ficou muito grande. A gente poderia diminuir os vãos laterais e deixar o momento máximo para esse cara do meio aqui. Ficou baixo, né? 28 em comparação a 115. E a força cortante tá aqui, ó, de MA de 33 até 13, de 33 até 13, né? Aí depois você copia o outro trecho que você já tinha feito. De 13 até 11, desce para 8, passa pelo 0, do menos 8 até o menos 11 e até o menos 13, e do menos 13 até o menos 33, porque é o inverso desse cara aqui, né? Força cortante ela sempre vai diminuindo, o momento fletor não, porque não é essa a regra de sinal. Pessoal, eu fico por aqui nessa primeira aula, tá? Espero que você tenha compreendido o conceito de Viga-Gerber e tentado compreender a resolução, né? Eu sei que em lousa fica muito mais fácil, você pode tirar suas dúvidas ao vivo, mas vamos tentar pegar um caderninho, anotar, fazer bonitinho, e me coloco também à disposição para tirar dúvidas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tenham uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia, um abração, até mais!